Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho das guerras médicas. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, verifica para mim se tá o seu sininho de notificações ativo e se você tá inscrito mesmo. Eu andei tendo uma perda aí de inscritos nos últimos dias. E por isso que é muito importante você interagir com a sua curtida, com o seu comentário, tá bom? A Grécia, ela estava em formação de várias cidades-estado. E a partir ali do final do século IX, começo do século VIII a.C., as cidades gregas elas começaram a ter um boom populacional, ou seja, passaram a ter um aumento populacional muito grande, e a Grécia não tinha uma possibilidade de terras muito férteis, a maioria das polis não tinha essa abundância de terras férteis. E vai se iniciar um processo conhecido como a diáspora grega, que vai ter o espalhamento, né? Diáspora é uma palavrinha que significa espalhar. Esse espalhamento desses gregos originarão outras polis pelo mar Mediterrâneo, polis lá na Ásia Menor, então aquele pedaço próximo ao mar Egeu, na costa da Turquia, entrando ali no Mar Negro, né, a colonização do Mar Negro, a formação de cidades. Paralelo a isso, sincrônico a isso, você vai ter a formação do Império Persa lá no Irã. Eles vão começar um processo de expansão muito grande, se expandindo ali pela região do Oriente Médio, pegando ali Mesopotâmia, Palestina, o Egito no sul, Turquia, ali o norte da Índia e ali mais um pedaço da Ásia Central. Então era um império extremamente extenso. E o seu rei, o Dario I, vai tentar invadir a península grega e vai também ocupar as cidades-estado ali na Ásia Menor, então ali naquele pedaço da Turquia. Então, com isso, os gregos que habitavam essas cidades-estado, eles entraram num processo de rebelião muito forte. E o Dário descobriu que muito do processo de rebelião estava sendo incentivado e inflamado por Atenas. Então, de acordo com Dário, você precisava atravessar para o território grego e atacar Atenas e derrubar Atenas, tentar eliminar Atenas, porque Atenas seria um problema. O estopim, então, para a Primeira Guerra Médica vai ser a rebelião das cidades, principalmente em Éfeso e Mileto, que eram duas cidades ali na atual Turquia. Com isso, Dario I vai organizar um exército de aproximadamente 50 mil homens e vai tentar fazer uma invasão por mar. Ele vai conseguir achar um ponto de desembarque das suas tropas e vai ser na planície de Maratona. Até por conta de ser uma planície, ser mais fácil o desembarque e tudo mais. E os persas, eles vão ser surpreendidos pelos gregos, liderados pelos atenienses e pelo Milcíades, e eles vão dar uma batalha aos persas no local de desembarque. Os gregos então vão batalhar com os persas nessa área de desembarque, que era em Maratona. E essa ficou conhecida como a Batalha de Maratona, que aconteceu em 480 a.C. Errou! As forças persas são repelidas em Maratona, então você tem uma vitória dos gregos, e na sequência, os atenienses, após vencerem os persas, vão pegar o seu melhor corredor, o Fidípides, e vão enviar para Atenas, que estava situada a aproximadamente 40 quilômetros de Maratona. Por quê? Os persas haviam ameaçado sacrificar as crianças atenienses e violar as mulheres. E como os gregos demoraram um pouco mais de tempo do que o previsto para segurar os persas, eles acreditavam que se a cidade não tivesse notícias, que as crianças seriam sacrificadas e que as mulheres se suicidariam em forma de não serem capturados pelos persas. O Fidípides então vai correr essa distância de 40 quilômetros o mais rápido que ele conseguir, com pernas para que te quero. E quando ele chega em Atenas, ele só consegue gritar a palavra vencemos, e ele caiu morto devido ao seu esforço. E por conta disso, maratona, o esporte maratona da corrida, recebe esse nome para essa modalidade, que corresponde a 42 quilômetros, que é a distância que Fidípides correu para avisar as mulheres em Atenas para não
executar o plano de não se entregar para os persas. Então essa foi a primeira guerra médica com a derrota do Dario. Tanto que a origem do termo maratona foi justamente essa corrida que os gregos fizeram para alcançar o exército persa que estava a caminho de Atenas. Dario foi obrigado a recuar e os seus planos de invasão não serão concluídos por ele, porque ele falece em 486 a.C. e o seu filho, o Xerxes, ele vai organizar uma segunda invasão ao território grego e ele vai pedir a aliança dos cartagineses. Os cartagineses são um povo originário da cidade de Cartago, no norte da África. Essa cidade tinha uma alta rede de comércio ali no Mediterrâneo. E os gregos da Magna Grécia eram seus rivais comerciais. Então, o Xerxes conseguiu puxar os cartagineses para o seu lado. As consequências da vitória ateniense na Primeira Guerra Médica vão ser principalmente moral, porque aí os atenienses vão ter uma outra visão, né, perante os outros gregos. Eles vão ser vistos como um povo de engenhosidade militar, mesmo não sendo um povo de tradição militar, como a gente falou lá no vídeo de Atenas. Mas eles conseguiram vencer os persas. Eles conseguiram investir mais no comércio e também conseguiram investir mais na expansão do porto de Pireu. Então Atenas estava caminhando para se tornar uma das maiores polis gregas. Os gregos, sabendo que a invasão era iminente, eles começaram a bolar um plano para evacuar a cidade de Atenas. Algumas cidades, algumas polis também se aliaram ao Xerxes, um exército de 7.000 gregos que eram liderados pelo rei Leônidas I, e dentro desses 7.000 você tinha os seus 300, que eram a sua guarda pessoal, que eram os seus melhores soldados espartanos. Eles vão justamente tentar atrasar o máximo possível os persas, e eles conseguem na Batalha de Termópilas. Eles são derrotados, mas a resistência ao exército persa, que segundo relatos contavam com cerca de 200.000 soldados, então 7.000 contra 200.000. Então o que eles fizeram? Eles colocaram suas tropas na montanha de na passagem da montanha das Termópilas. Então aquele vasto exército de 200.000 homens não ia conseguir atravessar aquele estreito, aquela passagem, aquele corredor pequeno onde os gregos estavam posicionados. Os persas conseguiram encontrar uma rota alternativa contornando a montanha das Termópilas e conseguiram pegar os gregos desprevenidos, e eles ficaram cercados em duas pontas e foram completamente massacrados na Batalha das Termópilas. Porém, a vitória dos persas demorou muito para acontecer por conta da resistência dos gregos, e quando eles chegam em Atenas, a cidade está vazia, deserta, e o Xerxes então ele bota fogo na cidade para justamente mostrar a sua fúria. Essa invasão ela ocorre em 480 a.C. e Atenas ela vai sofrer um declínio. Em seguida o Xerxes ele vai tentar uma invasão ali na parte sul, e ele vai pegar a sua frota e vai tentar invadir aquela região, e ele vai ser atraído para o canal de Salamina. Você tem que lembrar, o território grego ele é extremamente recortado, o seu litoral, e ele vai entrar com a sua frota em Salamina, e a frota dos gregos estava aguardando por ele. Era uma frota muito mais de impacto, então os gregos tinham navios movidos a remo, e na parte de baixo do seu navio eles tinham uma ponta mais alongada, e a velocidade que os navios pequenos ganhavam, e com aquela ponta de espigada de ferro, eles conseguiam bater no navio inimigo. O casco do navio inimigo ele se abria, enchia de água, e os navios persas eram derrotados dessa forma. Então os persas são massacrados na Batalha de Salamina, e o Xerxes não vai conseguir a sua invasão. Então com isso o Xerxes desiste da sua invasão. Senhor, desiste, Senhor! E os territórios gregos acabam ficando em paz ali a partir de 479. E quais são as grandes consequências? Você tem um fortalecimento muito grande de Atenas. Então a cidade vai despontar como uma potência econômica, militar e cultural. Atenas também como uma forma também de prevenir se o Xerxes tentasse invadir novamente, vai formar uma liga
tanto militar como comercial, que vai ser a Liga de Delos. As polis da Ásia Menor vão conseguir mais autonomia. E as guerras médicas, elas se encerram com a assinatura do Tratado de Susa em 448 a.C. E comenta aí embaixo para mim o que você achou das guerras médicas e qual que você acha que foi a batalha mais importante da guerra. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.